Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, o mês de junho já avançou e já estamos aproximando-nos ao final desse mês. Era, pela graça de Deus, um mês verdadeiramente eucarístico, onde no mistério da Santíssima Eucaristia descobrimos o palpitar do coração sacratíssimo de Jesus e onde, através do coração sacratíssimo de Jesus, podíamos encontrar mais de perto o mistério da Santíssima Eucaristia. Este trilho em que nós nos encaminhamos ao longo destes dias, queremos ainda prosseguir nestes últimos dias, neste mês de junho. Queremos iniciar uma bela oração retirada deste livro Ensino Jesu. No final deste livro, encontramos toda uma coleção de orações preciosas, orações que nós não encontramos da mesma forma em outros livros. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus amado, verdadeiramente presente em todos os tabernáculos do mundo, eu te adoro com todo o amor do meu coração. E por isso, e por nenhum outro motivo, que tu me trouxeste aqui para adorar-te, para permanecer em tua companhia, para buscar tua face e repousar em teu coração. Preserva-me fiel ao teu chamado e não permitas que nada me distraia de ti, que és a única coisa necessária. Não há nada, nem no céu, nem na terra, a quem darei meu coração, senão a ti. Minha alegria é estar próximo de ti. Preserva-me em tua presença e não permitas que eu me retire da luz da tua face eucarística. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém. Caríssimos, já apontamos uma e outra vez a este livro que tem o título Ensino Jesu. Talvez já viram em uma outra livraria, ou talvez já o tem em suas próprias mãos. Realmente um livro todo singular, mais ainda quando nós procuramos conhecer melhor, contemplar em modo mais profundo e tomar uma consciência mais viva sobre o mistério da Santíssima Eucaristia, da presença real sob o véu do Santíssimo de Jesus, sob o véu do Santíssimo Sacramento. Queremos hoje dedicar esta nossa reflexão a este livro, entender a característica deste livro em uma forma um pouquinho mais clara, nítida, e também ver ao menos algum extrato, algum primeiro extrato deste livro, para entender realmente um livro que há de dizer algo a nós. Aliás, um livro que há de dizer muito a nós primeiro, e depois a muitos outros da Santa Igreja, certamente, porque exatamente é o meio para redescobrirmos este grande, enorme, assim todo singular tesouro que Jesus nos deixou na Santíssima Eucaristia, como centro da vida eclesial e como fonte da nossa vida cristã, fonte e ápice, como nós já tantas vezes refletimos
e meditamos ao longo deste mês de junho. Agora, de que se trata este livro Ensino Jesu? O que é assim tão especial neste livro que o distingue, diferencia de tantos outros livros? Primeiro, que havemos de dizer que este livro é, assim podemos chamar, assim identificar a categoria deste livro. Este livro é uma revelação privada. Em grande parte é uma revelação privada dada por Jesus a sacerdote beneditino que o procurava na sua presença eucarística. Este livro, assim, é a compilação, o conjunto de todos aqueles textos que este sacerdote beneditino, que não é identificado neste livro, escreveu durante quase 9 anos, desde o ano 2007 até o ano 2016. Este sacerdote não escreveu cada dia, mas escreveu uma vez, 2 vezes por semana, algumas vezes por mês. Então não é assim um fluxo de informações, mas é sempre fruto de um silêncio, de um tempo de oração, que o sacerdote permanecia dia após dia, com toda a fidelidade aos pés do Senhor, no Santíssimo Sacramento. E depois chega e outro momento, onde este sacerdote se sente impelido de escrever, não algo que ele escogitou, mas algo com que uma força assim misteriosa, sobrenatural, movia, tocava o seu coração. O que a Igreja diz sobre este livro? Isso é uma pergunta muito importante. Primeiro, se nós falamos de revelação privada, podemos olhar o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre esta temática. É o número 67 do Catecismo da Igreja Católica, que nos fala sobre revelações privadas. O Catecismo diz: no decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la, a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. Depois, ainda um trecho sucessivo, este mesmo número 67, que indica quais são revelações que a Igreja não pode aceitar. A fé cristã não pode aceitar pretensas revelações que pretendem ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Esse é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Então, se nós falamos de uma forma assim bem simples, uma revelação privada, primeiro é algo que de fato existe na Igreja. Então, o próprio catecismo, como nós vemos aqui, reconhece tal existência
de revelações privadas. Reconhece assim a legitimidade que tais revelações existam e depois, onde for oportuno, importante e por Deus querido, tais revelações também sejam conhecidas, sim, então, e feito conhecidas na igreja para aqueles aos quais estas revelações se destinam. Então, primeiro, a igreja confirma a existência, a possibilidade de tais revelações privadas. Depois, é importante que a igreja nos explica que nenhuma revelação privada agora pode pretender nos falar algo que Deus tivesse, digamos, esquecido de nos falar na Bíblia, de nos falar através do seu Filho, através do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma revelação privada tem o direito de dizer, de acrescentar algo. A revelação que foi concluída, levada à perfeição e concluída em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma revelação privada tem que característica? Ela é um subsídio, uma ajuda para que nós possamos entender hoje, aqui e agora, melhor o que na revelação pública, na Bíblia, no texto sagrado, inspirado, Deus já nos tem falado. Primeiro, então confirma aquilo que já foi falado, ajuda a entender melhor o que já foi falado na palavra de Deus. E no final, também atualiza a palavra de Deus. Determinadas revelações privadas apontam, muitas vezes, para verdades específicas que nós já encontramos na Sagrada Escritura, mas que, às vezes, não recebem aquela atenção, aquela importância que mereceria e que precisavam receber em um tempo histórico específico. Podemos pensar nas revelações sobre o Sacratíssimo Coração de Jesus, feitas a Santa Margarida Maria Alacoque, por exemplo. Podemos pensar nas revelações sobre o coração em que nós recebemos os videntes, os pastorinos de Fátima. Então, não são em si realidades novas, são realidades que a igreja já conhece, mas onde, através da revelação privada, a igreja entende melhor determinada realidade já revelada e entende melhor a atualidade de determinada realidade revelada. Então, isto seria a tarefa de uma revelação privada. E, podemos dizer, este livro, Ensino Jesu, se encaixa exatamente e perfeitamente nesses critérios. Não quer falar aqui coisas que não existem ainda na Igreja Católica, mas nos quer chamar a atenção sobre algo que nós já possuímos, mas onde poderíamos realmente aplicar com muita razão a palavra de São João Batista, quando ele disse: no meio de vós está presente aquele que vós não conheceis. Quantas vezes deveríamos, com razão, aplicar estas palavras de São João Batista em relação a Jesus, a presença oculta de Jesus na Santíssima Eucaristia.
no meio de vós está presente aquele que vós não conheceis. Ele está presente, ele está aqui, mas ele está sendo ignorado, amplamente ignorado pelos homens, pela falta de fé, pela indiferença, por corações esfriados, por corações endurecidos. E mais ainda, esta indiferença, nosso Senhor, quantas vezes Ele está sendo desprezado, humilhado, rejeitado, ignorado. E até o próprio anjo de Portugal, que aparecia aos pastorinhos, e na terceira aparição do ano 1916, ele falou: recebei o corpo e o sangue de Cristo, horrivelmente ultrajados pelos homens ingratos. Então, a gente entende, porque Deus mesmo toma iniciativa para chamar atenção sobre determinados pontos da nossa fé, que correm risco de caírem em esquecimento. Jesus mesmo fala sobre a ação do Espírito Santo na sua igreja, que ele vai recordar aquilo que Jesus já tinha dito, ensinado aos seus apóstolos. Ele vai relembrar. O Espírito Santo é a memória viva da Santa Igreja. Jesus falou, quando instituiu a Santíssima Eucaristia: fazei isto em memória de mim. Então, a nossa fé contém muitas verdades, e todo um conjunto grandioso e harmonioso de muitos elementos doutrinais que compõem conjuntamente essa nossa fé. Mas o mistério da fé, por excelência, o mistério da Eucaristia, aí Jesus diz explicitamente: fazei isto em memória de mim. Sim, esta memória viva da presença de Jesus no meio de nós, a Santíssima Eucaristia. Caríssimos, agora, então, esse livro é um tipo de revelação privada. Cabe à Igreja avaliar uma tal revelação privada. Agora, uma avaliação, digamos, definitiva, talvez ainda falte, mas ao menos são autoridades consideráveis que nos recomendam este livro. E cada que lê este livro mesmo vai poder confirmar o que este livro é um reflexo autêntico, nítido da nossa fé católica. Não inventa novas coisas, não cria uma teologia diferente, uma espiritualidade diferente. Tudo pelo contrário, é um subsídio excelente para entender melhor a verdade da fé católica sobre o mistério eucarístico. E segundo, nos ajuda, como o catecismo aqui fala, para viver melhor este mistério. Viver melhor a partir deste mistério. Viver melhor voltado para este mistério. E assim aurir em forma mais plena as graças superabundantes que Deus, nosso Senhor, depositou no mistério da presença eucarística de Jesus. Se nós queremos escutar ao menos uma das vozes que introduzem este livro, aqui nós temos Sua Eminência Raimund Leo Cardeal Berg, que todo bom católico conhece bem
ele escreve: o amor incomensurável e incansável de Deus a nós, revelado no glorioso coração, atravessado de Jesus, eternamente presente na Santa Eucaristia, deve ser o alicerce da vida de todo sacerdote. Ensino Jesu, não? Ensino Jesu, já traduzimos esse título várias vezes, significa no peito de Jesus. Como São João estava na última ceia, sim, inclinado no peito de Jesus. Quer dizer, então podia perceber, de certa forma, o palpitar do coração de nosso Salvador. Ensino Jesus, no peito de Jesus. Assim está ao peito de Jesus o sacerdote adorador que escreveu este livro como um diário espiritual. Então o cardeal Berg continua: ensino Jesus relata as graças experimentadas na vida de um padre pelo poder curativo e fortalecedor da adoração eucarística. Esta obra também é uma convocação urgente de todos os sacerdotes e, naturalmente, de todos os cristãos, a renovação santificante pela adoração do Santíssimo Sacramento e pela consagração ao Imaculado Coração de Maria, medianeira de todas as graças. Desejo, com a mais cálida esperança, que ensino Jesus inspire muitos padres a se tornarem adoradores fervorosos da face eucarística de Jesus e assim encontrarem a força e coragem que necessitam para fazer resplandecer a face do Cristo em nossa sociedade profundamente secularizada. Isto é apenas uma voz entre várias que nos recomenda calorosamente este livro. Após estas indicações, o livro também tem propriamente uma introdução, escrita por um oblato beneditino que pessoalmente conhecia o autor deste livro. A gente entende, o autor desse livro quis ficar oculto porque ele escreve em nossos tempos. Então, uns 5 anos atrás, terminou a redação deste livro. Não seria bom que essa pessoa fosse conhecida e mais protegida, o conteúdo do livro e também a pessoa que o livro então ficasse oculta. Mas este autor, então ele escreve no prefácio: este livro é um testemunho extraordinário de uma amizade que transcende a todas as medidas terrenas. Nestas páginas vemos o pão do céu, a seguir sem cessar um sacerdote com uma delicadeza excepcional para conquistar o amor do seu coração, com uma determinação inabalável de derramar-lhe misericórdia, imensa compaixão, para conceder-lhe paz e cura. Depois, mais para frente, escreve: em 2007, Nosso Senhor e Nossa Senhora começaram a falar ao coração de um sacerdote que necessitava muito da sua intercessão, o que também poderia ser dito de todos nós em nossa miséria espiritual. O sacerdote estava disposto a escrever o que ouvia, primeiro e obviamente para o seu próprio benefício, mas em maior escala para o benefício de outros que também seriam tocados por essas palavras e nelas encontrariam luz e força. Falando sobre a origem do manuscrito reproduzido
Nestas páginas, ele me disse o seguinte, só uma nota à parte, o original deste livro foi escrito em língua inglesa. Entretanto, dispomos uma tradução espanhola, uma tradução, por graças a Deus, graças ao trabalho editorial da editora Eclésia, temos esta edição portuguesa, também outros idiomas modernos, entretanto, já existem traduções. Agora, este sacerdote mesmo fala sobre a origem deste escrito e diz: este é o texto que transcrevi ao longo destes anos, desde que comecei estes diários em 2007. O vocabulário e o estilo que aqui se encontram são meus, mas a substância do que escrevi encontrei-a em oração, sem qualquer esforço ou reflexão anteriores. Surgia em mim um movimento interno para a escrita, que então eu atendia até que a inspiração cessasse. Depois da escrita, caía sobre mim uma grande graça de união silenciosa com Nosso Senhor e Nossa Senhora. Em poucas ocasiões também surgiram palavras de santos e de boas pessoas. Então, este livro, antes de ser uma obra de autoria pessoal, é, antes de tudo, fonte, fruto, digamos, fruto de uma inspiração interior que movia este sacerdote para escrever estas palavras. Ele escrevia, como ele disse, nós vemos, sem um esforço interior. Não precisava pensar. Essas palavras fluíam do seu coração, fluíam pela graça de Deus que este sacerdote recebeu por parte de Jesus. O editor que escreveu aqui a introdução deste livro, já mais pelo final desta introdução, ele escreve: este livro mudou minha vida e também a vida de outros que o leram. Por meio de suas palavras, chegamos a um conhecimento mais profundo e um amor mais caro a nosso Senhor Jesus Cristo, sua Santíssima Mãe, e seu reino eterno universal, um reino de verdade e vida, um reino de santidade e graça, de amor e de paz, citando as palavras da liturgia da solenidade de Cristo Rei. Então, a gente teria ainda mais a dizer sobre esse texto, mas para não nos cansar, queremos ao menos dar a conhecer algumas linhas, sim, desse próprio livro, desse próprio diário que aqui neste livro está publicado. Para a gente entender um pouquinho o estilo e o conteúdo da mensagem, vamos ler umas palavras. Este sacerdote anônimo então escreveu no 29 de outubro de 2007. O sacerdote se põe na presença de Jesus e diz: aqui estou, Senhor Jesus. Eu ouvi teu chamado e vim ao teu encontro, o sacramento do teu amor. E assim que este sacerdote falou, ele já recebe também a resposta por parte do Senhor, que lhe diz: tu poderias ter vindo mais cedo. Estava esperando por ti. Lembramos, nesse contexto, as palavras de Papa São João Paulo II, citadas no Catecismo da Igreja Católica. Poucos dias atrás lemos esse texto, e onde o Papa fala: Jesus nos espera neste sacramento de amor.
Jesus espera. Todo esse livro, Ensino Jesus, é um testemunho, uma explicitação desta espera do Senhor e também uma explicação que nos faz entender por que é que Jesus nos aguarda, o Santíssimo Sacramento. Estava esperando por ti. Estou sempre esperando por ti. Essas palavras do livro se dirigiram primeiro a este sacerdote adorador, que também não tinha antes este costume de visitar com tanta frequência Jesus na Eucaristia. Ele foi aprendendo. E assim ele está aqui também em nome de muitos, inclusive de nós, que também estamos aprendendo. Apenas aprendendo, mas também querendo aprender como adorar Jesus de verdade. Eu espero por todos os meus sacerdotes. Se dirige a um sacerdote. E por meio dele, Jesus quer atingir mais outros sacerdotes. Mas, ao mesmo tempo, através dos seus sacerdotes, Jesus deseja atingir o seu próprio povo. É para os sacerdotes. É para os sacerdotes. Mas por meio dos sacerdotes é para todo o povo de Deus. Eu espero por todos os meus sacerdotes, no sacramento do meu amor, mas eles fazem pouco de mim, e do fato de que os espero dia e noite. Jesus não cessa de esperar a nossa presença. Ele está na Santíssima Eucaristia, a nossa espera. Nós já achamos assim falta de atenção, de reverência. Quando alguém bate na porta, nós deixamos esperar ele 5 minutos, 10 minutos, ou mais tempo ainda. A gente já acha isso uma falta de respeito, uma falta de consideração. E Jesus não espera apenas 5 ou 10 minutos. Jesus nos aguarda o dia todo, uma noite toda. E quantas vezes nós atendemos esta sua expectativa de que nós chegássemos até Ele. Eu estava na prisão, eu estava enfermo e tu não me visitaste. Eu estava fraco, eu estava debilitado. Sim, Jesus se fez fraco por causa de nós, ocultando a sua onipotência divina. O Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Eu estive na prisão. Jesus se deixa aprisionar dentro do sacrário. E tu não me visitaste. É sério. E Jesus diz, o que não fizestes a um desses mais pequeninos, a mim não fizeste. Jesus na Eucaristia se faz um destes mais pequeninos, nos quais, e através dos quais, Ele espera a nós, pessoalmente. Se ao menos soubessem o que os aguarda em minha presença, a plenitude de misericórdia, rios de água viva, para purificá-los, para revigorar seu sacerdócio, para santificá-los. Esse era o segredo dos meus santos, os santos amigos a quem te apresentei. Dom Marmion, o santo cura de Ars,
São Pedro, Julião e Mar, São Gaetano Catanoso, Dom Vander, Padre Marie José Cassan, todos estes foram sacerdotes segundo o meu coração. E ainda há muitos outros que souberam como viver entre o altar e o tabernáculo. Acostuma-te, assim Jesus adverte e convida ao sacerdote, ao seu sacerdote adorador. Acostuma-te a dedicar a mim a melhor parte do teu tempo. Não aquilo que sobra, mas o melhor que possuímos. Queremos aprender, oferecer, apresentar e oferecer a Jesus também a melhor parte do nosso tempo que temos. Para ali sejamos mais atentos, mais concentrados sobre Ele, para que ali possamos dedicar-nos com todo amor do nosso coração a Ele. Aqui em minha presença preencherei tua alma, não só por ti, mas também pelo bem de todos a quem te enviarei, para que transmitas minhas mensagens de amor e misericórdia. Quero também que lhes contes de minha solidão no tabernáculo. Algumas mentes sofisticadas escarnecerão do que dirás. Eles esqueceram que eu não estou ali somente como objeto inanimado. É o meu coração que espera por ti no tabernáculo. É o meu olhar que, cheio de ternura, se fixa do tabernáculo naqueles que se aproximam. Não estou ali para mim mesmo, estou ali para alimentar a ti e para te cobrir com as alegrias de minha presença. Caríssimos, isto apenas algum extrato deste dia 29 de outubro de 2007. E já entendemos, ao menos um pouco, como este livro, entretanto, já era capaz de tocar muitos corações, começando pelos corações dos sacerdotes. Queremos assim também nós. Então, aproveitar esta graça que Deus nos dá nesses nossos tempos presentes. São tempos não fáceis. Este livro em nossas mãos, para não acrescentarmos algo ao dogma eucarístico, não para a gente mudar alguma vírgula da nossa fé, mas para, através desse livro, termos como que uma chave em nossas mãos, nos permite de termos um acesso renovado e mais próximo a Jesus, no Santíssimo Sacramento. Não de imediato, não de um momento para o outro, mas uma chave nos abre não só uma porta, mas outra porta, e outra porta, e outra, até mais e mais a gente descobrir e penetrar esta riqueza insondável que Jesus encerrou no mistério da Santíssima Eucaristia, na sua presença viva e real, no Santíssimo Sacramento. Não é que Jesus precisasse de nós, somos nós que precisamos dele, e é ele que nos oferece o melhor que possui, todas as riquezas do seu coração. Ele abre, ele dispõe, coloca à nossa disposição que nós possamos ouvir sem limite esta fonte de salvação. Cada hora, cada momento, cada situação da nossa vida, estamos nós
vivendo, redescobrir o tesouro incomensurável, como disse Papa São João Paulo II, o tesouro incomensurável, Santíssima Eucaristia, porque descobrindo Jesus Eucarístico, nele encontramos a força, nele encontramos a fonte da vida. Eu vim para que eles tenham a vida e a tenham em abundância. Isto é grandioso desejo de Jesus, nosso Senhor. Não perecer perante um banquete que já está preparado para nós. Não perecer de fome lá onde existe alimento em abundância, em forma inesgotável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, com toda a riqueza e força de sua graça, do seu amor e de sua misericórdia, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.